Bom, conforme prometido, é, eu vou gravar o vídeo referente a uma postagem que eu fiz de um caldeirão pegando fogo, onde eu escrevi surreal e escrevi algo assim que foi um dos dias mais incríveis da minha profissão. Demorei um pouco para gravar esse vídeo, porque eu estava pedindo autorização para as pessoas. É algo bem delicado, é algo que envolve crenças, é algo que envolve a minha pessoa. E para você que me conhece, talvez seja mais fácil em acreditar. Se você nunca me viu, ou você não me conhece, ou você nunca ouviu falar de mim, se você não acreditar também, eu vou ficar tranquilo, porque eu era igual a você. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema extremamente real. Nós vamos falar sobre macumba, sobre possessão, sobre demônio, sobre intervenção, sobre cartas cigano, sobre libertação, sobre transformação, sobre morcegos, sobre velas, enfim, isso que eu lembrei aqui agora. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu comento. Lembrando que eu não estou aqui para fazer com que você acredite ou não no que eu estou falando. Eu já estou com quase 50 anos e eu não preciso ficar provando mais nada para ninguém. Eu não estou aqui para dizer se existe, se não existe, cada um com a sua crença, principalmente porque a gente vai entrar num mérito mais de crença religiosa. E, enfim, se você quiser parar de assistir o vídeo por aqui, pode parar. Se você quiser dar continuidade e ver as coisas mais absurdas que eu presenciei, fica até o final. Antes de mais nada, eu queria falar como eu era e como eu sou em relação a isso. Eu nasci em São Paulo, fui criado numa escola de freiras. Depois eu passei para um colégio militar, onde tinha a doutrina católica, fiz crisma, né? A primeira comunhão eu fiz nessa escola de freiras. E com o passar do tempo, como acredito que grande parte das pessoas, não todo mundo, as pessoas vão se frustrando com a vida, vão desacreditando de, 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 de Deus, vão desacreditando da Bíblia, vão desacreditando das pessoas, e elas vão se afastando cada vez mais do mundo espiritual. Num determinado momento da minha vida, eu sentia que eu estava afastado desse lado espiritual, e eu cheguei a procurar diversas linhas. Cheguei num centro espírita, cheguei a frequentar a igreja evangélica, cheguei a buscar alguns nortes. Confesso que a terminologia talvez seja essa. Eu cheguei num determinado momento a quase desacreditar que Deus existia, e acho que eu passei por uma linha agnóstica. Comecei a duvidar de uma série de coisas, questionar muitas pessoas. E qual foi a consequência de tudo isso? Eu acho que eu entrei na pior fase da minha vida. E para quem me conhece,
sabe que eu sempre trabalhei com cursos, palestras, treinamentos, ajudando milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, fora do Brasil. Já fui para o Peru, já fui para a Alemanha, já fui para o Paraguai, já fui para a França, já fui para Portugal, enfim, sempre ajudando pessoas. E o mais interessante dessa profissão é que as pessoas acham que nós somos super-heróis, que nós não temos problemas, que nós não pagamos contas, que nós não temos desafios, que nossa vida é extremamente perfeita, que a gente não sofre traições, que a gente não sofre desapontamentos, que a gente não. Enfim, as pessoas acham que a gente é perfeito, né? E a gente precisa mostrar uma vida incrível, extraordinária, porque a gente trabalha com isso. Só que em algum momento a gente esquece que a gente é ser humano, que a gente tem emoções, que a gente tem dias bons, tem dias ruins. E assim que entrou a pandemia, foi um dos maiores períodos desafiadores da minha vida, porque eu trabalho com cursos, palestras, treinamentos, atendimentos. Na sua grande maioria eles são presenciais, e não podia, obviamente, por causa da pandemia, não tinha como ter treinamentos, não tinha como ter atendimentos. Procurei migrar um pouco para o lado digital, fiz alguns atendimentos, mas não supria exatamente aquilo que eu necessitava. E nesse período de 2020 até o dia de hoje, 2023, foi extremamente desafiador, mas foi extremamente de grandes aprendizados. Eu aprendi a lidar com perdas, eu aprendi a lidar com pessoas. Eu acreditava em todo mundo, eu achava que todo mundo era gente boa, eu ajudava um monte de gente sem esperar nada em troca, e continuo nessa forma, mas eu comecei a abrir um outro canal e perceber que só eu ajudava. Nesses anos todos aí de pandemia e pós-pandemia, eu perdi muita coisa, muita coisa. E eu estou falando de situações materiais. Tive uma série de mudanças, transformações, mas eu tive um dos ganhos mais incríveis da minha vida, que foi entender o meu próprio eu. Em agosto do ano passado, 2022, finalzinho de agosto, eu estava vivendo dentro de uma casa feito um zumbi, onde eu ficava o tempo inteiro dentro de um escritório, home office, trabalhando muito. Então, quer dizer, quando a gente fala assim, a pessoa é depressiva, ela se isola, ela não quer nada, não. Eu entrei num processo depressivo dentro de um quarto, de um escritório, trabalhando, fazendo alguns atendimentos online, mas eu não estava verdadeiramente feliz. Eu sentia falta de alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o que era. E aquilo começou a me incomodar, eu comecei a ter algumas desavenças dentro da minha própria casa, mas eu não entendi o porquê, né? Eu só queria ficar sozinho, eu ia dormir de madrugada, eu acordava mais tarde, comecei a entrar num buraco sem fundo e tive perdas materiais incríveis, absurdas, quase perdi minha família. E, enfim, eu acho que
eu descobri o que era o fundo do poço. E foi bem complexo isso. Até o momento que eu achei que eu precisava de ajuda. E minha mulher desesperada, vendo eu me afundar cada vez mais. E por receio, por respeito, por medo, por sem saber o que eu pensava, ela não tinha uma atitude de querer se prontificar, me ajudar, porque talvez eu não estava querendo ajuda. Mas no momento exato que eu pedi ajuda, ela foi a primeira a falar, bora. E aí ela me deu uma sugestão e eu aceitei de prontidão a ir numa pessoa que ela conhece na cidade de Valinhos, que poderia me ajudar. E ela falou que essa pessoa já ajudou ela há tempos atrás, que foi indicação da melhor amiga dela. E era uma pessoa, vamos usar esse termo, se eu tiver errado, faz sentido do contexto, é uma pessoa sensitiva. E essa pessoa é incrível. Não vou citar o nome, não vou citar nada. Mas enfim, pegamos o carro, fomos até esse lugar, né, um lugar lindo, bem estruturado, extremamente iluminado, né, nos dois sentidos. E chegando lá, eu estava morto, ou em coma, espiritualmente falando. Eu não conseguia me expressar, eu trabalho com palestras, não conseguia falar. Tímido, uma postura extremamente recuada. E me sentei de frente a ela, minha esposa do meu lado, e ela pegou as cartas dela, embaralhou, pediu para eu tirar uma carta, e a primeira carta que eu tirei, ela virou para mim e disse: é macumba. Eu olhei assim, e aí ela começou a virar, e começou a falar coisas da minha vida que eu nunca falei para ninguém. E ali eu comecei a ficar assustado. Uma cigarra. E ela começou a falar e eu comecei a passar mal. E essa parte que eu vou contar agora eu não lembro, mas eu vou contar porque minha esposa contou. E eu lembro que ela disse que essa pessoa acendeu um caldeirão com fogo, pediu para eu me sentar de frente a ele. E num determinado momento começou a me dar uma ânsia absurda de vômito, muito alto, segundo ela. E cada vez que eu fazia aquele barulho da ânsia, o fogo subia. E tanto que ela se preocupou, falou: nossa, ele vai vomitar dentro da sala. E essa moça sensitiva, bem calma, tranquila, fazia um sinal de tipo, fica tranquila. E as labaredas subiam assim de uma forma absurda. E, enfim, foi feito um procedimento que eu não sei qual. E logo depois que eu vou usar o termo, né? Tomei a minha consciência. Eu estava falando normalmente, eu era o Marcelo de novo. E ela pediu para eu fazer alguns procedimentos em casa, comprar
umas velas, acender, fazer algumas orações e lembrando. De repente você pode estar ouvindo esse vídeo, você está falando, nossa, foi procurar caminhos tortos, errados, etc. Para de julgar. Ela só falou em Jesus. Ela só me passou orientações positivas e do bem. Ela só fez o bem. Então para de julgar. E comprei as velas, acendi as velas e eu vou mostrar um vídeo para vocês agora bizarro, assustador. Na primeira noite que pós esse dia eu não dormi direito e fui acender a vela no dia seguinte e a vela explodiu o vidro, ela estourou o vidro. Liguei para ela desesperado, explicando o que estava acontecendo e ela falou, continua. Troquei o vidro, acendi outra vela, a vela queimava totalmente escura, deixou o vidro escuro, deixou absurdo. Aí você vem pra minha, olha o que aconteceu. Desfocou. Toda preta, o vidro todo preto. Olha isso. Apagou a vela do nada e ela tá assim. Eu vim ver aqui, olha o que aconteceu. Quebrou o vidro. Ó. A vela tá acesa, mas o vidro. Fiquei com muito medo, muito receio. E ela falou, continua persistindo. Durante aproximadamente 10 dias você vai ter muito sono, mas é limpeza, é purificação. E eu fui fazendo, até o momento que tudo começou a clarear. Tem duas pessoas que viram esse vídeo antes de você, que está vendo o vídeo agora. Foram os meus melhores amigos que me ajudaram nos momentos mais difíceis. E sempre eles estão comigo. Se você perguntar, as coisas melhoraram 100%? Não. Isso leva um certo tempo. Mas melhoraram demais, principalmente aqui, na mente. Eu sou uma nova pessoa. Estou acreditando em coisas que jamais imaginei que existissem. Eu era muito cético, eu questionava tudo, mas hoje tudo é diferente. E eu comecei a entender que a forma com que eu trabalhava, que era de pensamento positivo, eu apenas transformei ele em fé. E eu aprendi que fé não muda a realidade, mas ajuda a tornar as coisas possíveis. E se as coisas são possíveis, ela tem uma medida. E se ela tem uma medida, a fé também tem. Eu passei a me aproximar mais de Deus, eu passei a acreditar mais nas energias tanto positivas, para que eu possa evitar as negativas, e que nem eu e nem minha família possam ser afetados. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, depois você me procura. Mas eu fiz um resumo para o vídeo não ficar longo, mas ele acabou ficando. Mas foi algo surreal. O mal existe. O mal quer destruir.
O mal está combatendo o tempo inteiro para te tragar e te tirar do caminho de Deus. E eu não estou aqui para falar de religião. Eu não entrei em nenhuma religião, até porque eu não gosto de religiosidade. Todo extremo é beira. Mas eu estou falando de Deus. Eu estou falando de energia. Eu estou falando de prosperidade, de crescimento, de elevação, que vai além da evolução. E eu vou fazer um outro vídeo agora, nesse exato momento, falando de um atendimento que eu fiz, estou fazendo ainda, da semana passada, de uma pessoa que a mãe dessa pessoa, me procurou para fazer um atendimento de hipnose por indicação. E ela me passou algumas características, algumas informações e me passou um vídeo dessa pessoa. E quando eu vi o vídeo, o meu eu disse: essa pessoa está possuída. Mas eu não podia falar, não tinha tido nem contato. E eu fui até essa pessoa numa outra cidade. E o que aconteceu lá foi algo surreal. Eu vou contar no próximo vídeo, porque esse está muito grande. Mas é inacreditável o que eu vivi, o que eu presenciei e o pós de tudo isso. É assustador. Te espero no próximo vídeo.